Estamos em Cafarnaum, a cidade onde Jesus morou, uma cidade importante da Via Maris. Aqui, por exemplo, foi chamado Mateus da coletoria, o que demonstra ser uma cidade importante para a cobrança de impostos de toda essa região. Também importante por causa dessa coletoria, havia também uma guarnição romana. Então, como foi falado, essa cidade era maior do que nós podemos ver aqui. E aqui nós vemos a estrutura das casas. A estrutura das casas, vocês veem que não tem uma altura muito grande na reconstrução que fizeram, nas reconstruções que fizeram, mas dos muitos eventos que aconteceram aqui, eu queria citar um deles. Um que se encontra em Lucas, capítulo 2, nos seus 12 primeiros versos, dos quais eu inicio lendo. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. Muitos afluíam para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. A primeira coisa é que Jesus, quando era procurado pelas multidões, ele não apenas realizava milagres, ele anunciava-lhes a palavra. Nós devemos entender aquilo que o Senhor Jesus ele vai falar, Mateus 22, 28, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O cristianismo ele tem que se firmar tanto no poder de Deus, nos milagres, no sobrenatural, como também no ensino, nas Escrituras Sagradas. E o Senhor Jesus então fazia milagres, muitos milagres foram realizados aqui, mas também ele aproveitava para anunciar-lhes a palavra. E diz o texto que alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. Um homem que não tinha condições de andar, não tinha condições de enfrentar as multidões, mas ele tinha 4 amigos. Olha a importância do que nós falamos há pouco tempo atrás, lá no Monte Hermon. A comunhão, a amizade, o desenvolvimento de amizades sadias, de um povo que busca um objetivo comum, agradar ao Senhor e crescer para cumprir a vontade dele. 4 amigos. Eu imagino que talvez um deles tenha tido a ideia, vamos levar o nosso amigo que não pode andar até Jesus. Esse homem tem operado milagres. Ele pode operar o milagre. E então o texto continua dizendo, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. Então Jesus estava numa dessas casas, não sabemos qual, pode ter sido em outro local, mas a título de exemplo, digamos que seja nessa casa mais alta aqui. Havia um eirado, a parte que as pessoas comiam. E ali então, eles descobriram, olha, o Jesus está no centro de uma dessas casas, vamos subir exatamente no ponto que ele estava acima. E a Bíblia diz, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Eles tiveram iniciativa, viram que as multidões impediam de o seu amigo chegar a Jesus, eles não desistiram. Volto a dizer, o poder do amor é o poder mais forte que existe. Esses amigos amavam aquele homem que tinha tanta dificuldade. Esse homem não fala, os amigos agem. Os amigos veem Jesus, os amigos descobrem um local onde podiam acessar Jesus e eles sobem no telhado. E a Bíblia diz então no texto, fazendo uma abertura. Eles têm o trabalho de fazer abertura. Os telhados não eram como as lajes de hoje que nós temos nas construções modernas. Era mais rudimentar, era mais fácil abrir um buraco, ali com barro, tirando a palha dos tetos. Mas eles fazem esse buraco, eu imagino que caiu poeira em Jesus. Jesus não se incomoda, Jesus não fica chateado, muito pelo contrário. O texto diz, vendo-lhes a fé. Jesus olhou para aqueles homens, eu fico imaginando numa dessas casas que nós estamos vendo aqui, Jesus olhando para cima, ele olha aqueles homens, aqueles 4 homens, tentando puxar e ajustar o seu amigo que estava debilitado, paralítico, e ele diz assim, vendo-lhes a fé, o texto diz, vendo-lhes a fé. Jesus não viu a fé apenas do paralítico, que eu imagino que tinha aquela disposição em ser curado, mas ele vendo-lhes, plural, ele vê a fé de todos. Todos estavam unidos no mesmo propósito. Olha a força da unidade, a força da mesma fé, vendo-lhes a fé. Eles não precisaram pedir nada a Jesus, falar a Jesus, recitar um salmo, cantar uma canção. A ação deles demonstrava o tamanho da fé daqueles homens. E a Bíblia diz, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados.
Em nenhum momento a Bíblia diz que aquele homem pediu perdão a Jesus, mas Jesus conhece o nosso coração. Eu imagino que aquele homem talvez estivesse emocionado, tenso, nervoso com o momento. A chance da minha vida está aqui. Ele não falava, mas Jesus viu a fé e viu o coração. E eu imagino que ele falou: olha, eu falhei muito contra ele. Eu falhei muito, talvez eu tenha murmurado contra ele, talvez tenha pecado contra ele. Mas Jesus fala: os teus pecados estão perdoados. Jesus, ele conhece as nossas dificuldades, ele conhece os nossos erros e ele está dizendo: eu perdoo os seus pecados. O que precisa haver? Um coração arrependido. Um coração quebrantado que Deus não rejeita. Um coração que reconhece as suas limitações, Deus não rejeita. Então Deus vê o coração daquele homem e diz, ele vê a fé do grupo, mas ele fala para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. E o que acontece? A multidão aplaude? A multidão fica feliz? Não. O texto diz: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Porque ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles estavam arrazoando, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Numa dessas casas acontece essa cura. Jesus dá uma ordem, a Bíblia diz, e que esse homem se levantou e no mesmo momento, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos. Numa dessas casas acontece esse milagre. Eu fico imaginando um homem que era paralítico, ele pegar Jesus, dá uma ordem para ele não pede. Os amigos agem, Jesus vê, Jesus conhece, Jesus atende os anseios do coração. Esse homem se levanta, pega o seu leito e vai embora. E a Bíblia diz que todos se admiraram e deram glórias a Deus, dizendo: jamais vimos tal coisa, jamais vimos coisa assim. Então nós olhamos essas casas, essas construções, essas casas foram uma descoberta entre 1866 e 1968. 1866, quando foi descoberta essa sinagoga. 1968, quando foi descoberta a casa de Pedro, para onde nós vamos. Mas, enfim, e nesse ínterim foram desenterrando, desescavando essas construções. Eu fico imaginando, talvez fossem um pouco mais altas, não sabemos. O terremoto destruiu tudo, a estrutura. Isso depois foi remontado, mas procuraram fazer de uma forma que nós conseguimos imaginar aquele momento. E aquele Jesus que olhou para aquele coração, aquele Jesus que olhou para aqueles quatro amigos que tiveram essa bela iniciativa de levar aquele que não podia ser levado a Jesus consigo, empreenderam força, usaram de inteligência, agiram com iniciativa. Esse mesmo Jesus que estava presente aqui há cerca de 2000 anos, está presente hoje aqui, em Cafarnaum, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso, em todos os lugares, disposto a perdoar os pecados. Eu queria fazer uma oração nesse momento, convidando a vocês, aqueles que puderem e desejarem fechar os seus olhos e colocar diante de Deus: Senhor, mesmo sem falar, como aquele paralítico que não mencionou uma palavra, mas eu quero pedir a Ti perdão pelos meus pecados, por tudo aquilo que eu tenho falhado diante de Ti. Eu te peço perdão, me perdoa e cura, talvez não a paralisia nas pernas, como aquele homem, mas cura-me de todas as minhas enfermidades que eu carrego. Senhor, não apenas as físicas, mas talvez as enfermidades emocionais, as enfermidades especialmente as espirituais. Tu venhas a perdoar, a me curar, e que todos possam, como aquela multidão que antes murmurava, dar glória a Deus pelo grande milagre, pela mudança que podem ver e virão em nossas vidas. O que nós pedimos, Deus, o perdão dos nossos pecados. Ajuda, Senhor, a que nos levantemos, tomemos o nosso leito e andemos. Nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.